Que Deus abençoe a todos que me escutam essa emissora. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui hoje para falar sobre o perfume. O que é o perfume? O perfume é o comportamento da pessoa. O perfume é o comportamento da pessoa. Porque o que existe no mundo físico também existe no mundo espiritual também. O perfume no mundo físico é algo que pessoas aplicam no corpo deles para que a pessoa cheire bem. Não importa se ela é bonita ou feia, mas ela quer aplicar o que? Perfume para que ela cheire bem. Para que as pessoas que estão ao redor dela se sintam confortáveis. E que se sintam protegidas, se sintam com confidência que não, hoje temos uma pessoa ao lado de nós que tem confidência, né? Isso é mundo físico. No mundo espiritual, o perfume é o comportamento da pessoa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, o que você acha que é o perfume de uma pessoa? Porque sendo Deus que fez todo mundo, todo o universo, não há riqueza no mundo, não há dinheiro, não há nada que pode descrever alguém, não há nada que pode aprovar alguém. Mesmo pessoas famosas, ganha, pessoas famosas, mesmo pessoas famosas, elas, eu sou moçambicano e falo xangana também, mas vivi na África do Sul, falo zulo também, sou um africano, sim, mas falo português também, falo inglês também. E essa emissora pode ser para o meu povo moçambicano e para outras pessoas que desejam ouvir a palavra de Deus. Eu dizia que nem pessoas famosas, elas não são aprovadas. Mesmo uma pessoa famosa, ela não é aprovada. Pode ser famosa e aceitada por todo mundo. A Bíblia diz que do que adianta você vencer ou ter o amor do mundo inteiro e perder a sua alma. Por uma vez que você vive em pecado, você está casado, mas você trai sua esposa, ou você vive mentira, e você clama, você diz que vai para a igreja, mas você vive em mentira, você vive em falsidade, no segredo você faz coisas erradas, como assistir pornografia, em segredo você vai fumar, em segredo você faz coisas erradas, porque a Bíblia diz também que Deus vê em segredo. A Bíblia diz também que Deus vê em segredo. Coisas que acontecem em segredo, Deus vê. Então, esses atributos, esse todo o tema se revolve em perfume. Quando você começa a se comportar bem, você desenvolve o perfume de Deus. Qual é o perfume de Deus? O perfume de Deus é o comportamento saudável que vem sobre a sua vida após que você recebe o Espírito Santo. Esse é o perfume de Deus sobre a sua vida. Você sabia que outras pessoas, quando a pessoa aparece dali, as pessoas fogem? Porque essa pessoa tem um perfume de maldade. Essa pessoa é má. Outra pessoa, quando aparece dali para se alcançar com os outros fogem. Por quê? Porque essa pessoa é má. Uma má pessoa. Mas para uma outra pessoa, quando aparece dali, os outros fazem o quê? Se reúnem para aceitar aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa vive em santidade. Quer dizer, aquela pessoa é saudável, ama pessoas. E é isso que Deus quer de ti. Todo aquele que se intitula cristão tem que abandonar todo tipo de pecado, injustiça. Tem que abandonar todo tipo de pecado, injustiça. Porque a Bíblia é a justiça. A Bíblia pode não ter uma lista de todos os pecados, mas tudo que não presta, tudo que é injusto é pecado. Fumar não está escrito na Bíblia que é pecado, mas você tem que deixar de fumar porque prejudica a sua saúde, causa câncer, você pode morrer. Então é pecado. Não está escrito, mas é pecado. A gente não põe o nosso discernimento de uma forma religiosa. O nosso discernimento não é religioso. O nosso discernimento vem do Espírito Santo. É aí onde o nosso discernimento vem, do Espírito Santo. Nosso discernimento vem de Deus.
Então, a Bíblia é o guia de um homem. Mas como é que a Bíblia vai guiar um homem? Através da inteligência. Na Universal, na minha igreja, a gente aprende sobre fé inteligente. Como você pode usar sua mente para agradar a Deus. A reciprocidade. Você tem que pensar, saber o que Deus quer de ti. Os que estão solteiros, como eu agora, os que estão solteiros, têm que pensar o tipo de moça que eles devem casar. Você não pode casar uma moça mundana, uma moça que não é convertida, uma moça que não tem mentalidade de Deus. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Você tem que casar uma moça com a mesma mentalidade que tu. Não só a aparência externa, ser moça bonita, não. Mas ela tem que ser uma moça que agrada a Deus. Uma moça tem que ter prudência, integridade. Uma moça tem que estar casada com o altar primeiro, antes que ela se case contigo. É o que Deus quer de ti. Então, ela tem que estar casada com o altar primeiro. Ela tem que valorizar a relação com Deus, purificar o dentro dela, porque Deus é a luz. A Bíblia diz que Deus é a luz, Jesus Cristo é a luz. Todo indivíduo que aproxima Jesus Cristo, esse indivíduo tem que parar de viver em pecado. Todo mundo que se aproxima de Deus, toda impureza aparece. Tudo que é sujo se manifesta, aparece, porque Deus é luz. Não há injustiça. Por isso que os protocolos que geram um pastor são mais fortes que um presidente. O pastor, o homem de Deus, é mais forte que presidente, administrador, jornalista. Por quê? Porque é um homem de Deus. Um pastor é uma aliança entre as pessoas e Deus. Um pastor é uma aliança entre a terra e Deus. Por isso que um pastor tem que ser santo. Eu me lembro que se você for ler a sua Bíblia em Êxodo ou Números, Êxodo, você lá aprende que o sacerdote, o alto sacerdote, aquele que era guiado por Deus, ele tinha princípios que ele tinha que seguir para fazer o quê? Para proceder com a obra de Deus. Ele tinha rituais que outros rituais eram exclusivos somente para ele, para que através dele a justiça possa interferir na terra, porque a terra era suja de pecado. Deus não interfere onde há pecado. Por isso que Deus, até hoje em dia, Deus se encontra em meio das pessoas. Deus usa pessoas insignificantes, mesmo hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas insignificantes, elas se humilham. Elas fazem o quê? Se humilham e permitem com que Deus use elas. Do outro lado, pessoas bonitas, pessoas elegantes, elas estão cheias de orgulho e não querem se sujeitar ao que Deus quer. Mesmo hoje em dia, Deus é encontrado entre pessoas poucas e pessoas que aparecem insignificantes. Por quê? Porque Deus sabe que aquelas pessoas, elas não hesitam a se entregar por completo a Deus. É por isso. Então, o sacerdote, naquela época do Êxodo, se você for ler a sua Bíblia, que aplica mesmo hoje, ele estava sobre ele tinha uma autoridade de fazer o quê? De aliar o mundo pecador com Deus. O sacerdote, ele tinha funções de fazer o quê? De purificar os pecados das pessoas. Todo mundo tinha regras ali estabelecidas para que todo mundo que fazia pecado tinha que ir ao sacerdote e fazer rituais para ser purificado. Mas entenda que o pecado não era só apenas o que foi, não era apenas quebrar os 10 mandamentos, mas pecado é tudo que é injusto. Leia tua Bíblia no Êxodo, você vai entender ali que o pecado é tudo que é injusto. Não era só quebrar 10 mandamentos, mas tudo que é injusto era pecado. Falta de santidade é pecado. Aproximar a Deus sem respeito e zelo é pecado. Você não fala de Deus como se você fosse a falar de outra coisa insignificante. Você tem que falar de Deus com prudência, com respeito. A fé que eu tenho é da Universal. Foi ali onde eu alcancei a salvação. Foi ali onde eu aprendi sobre Jesus Cristo.
ali onde Deus me tornou forte, ali onde, através de obedecer os ensinamentos, fiquei muito forte, de verdade. O Bispo Macedo é um homem inocente. Falo aqui, sou um jovem de 22 anos e os ensinamentos do Bispo Macedo me ajudaram muito. E não escute notícias falsas sobre o Bispo Macedo. Ele é um homem de Deus. Eu sei o que está lá no Universal. E hoje em dia eu fico longe de notícias falsas sobre a Igreja Universal. Entrei lá com minha vida completamente destruída. Eu não tinha mais razões de viver neste mundo. Mas quando eu entrei numa das igrejas universais, lá na África do Sul, a minha vida mudou por completo. Sou forte hoje, tenho uma relação com Deus. Uma relação que não é religiosa, mas é uma relação muito bonita. Enfrento guerras e lutas no caminho, mas eu sei que Deus está comigo. Tenho uma relação com o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é que me guia. Não é o Bispo Macedo, não é um pastor, mas é o próprio Espírito Santo que me guia. Enfrento lutas, mas através da fé eu sei que Deus está comigo, que Deus enfrenta todo tipo de problema. Jesus Cristo falou ali que através da fé a gente faria coisas que nem ele fez. Jesus Cristo falou que através da fé a gente moveria montanhas. As montanhas que ele se refere não são montanhas físicas, não. Jesus Cristo está falando de altos problemas da sua vida, o Golias da sua vida. É o que ele está falando ali. Eu te peço que você que ouve minha emissora agora, por favor, entregue sua vida a Cristo e faça da tua vida um templo do Espírito Santo, porque a igreja és tu, não é aquele templo feito por pedra, não. A igreja és tu. Porque mesmo naquele templo feito por pedra, é esperado que quando as pessoas entram lá, elas possam encontrar o quê? Um pastor. Então, o pastor é considerado 99% uma igreja, ou 95% uma igreja. Então quer dizer, a igreja és tu. A igreja és tu. A igreja és tu. Pessoas quando entram lá na igreja, aquele templo feito por pedra não fala. O que fala lá é o pastor. Pessoas vão para a igreja para se encontrar com o pastor. Então a igreja é a Bíblia. A igreja é a palavra de Deus. Porque é a igreja que alinha os pensamentos de uma pessoa, guia os pensamentos de uma pessoa. Então, por favor, medite no que é santo. Que Deus te abençoe. E que verdadeiramente possas um dia ter o perfume do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo com o Espírito e na verdade. Assim como está escrito, que entre no teu quarto, feche a porta, invoque a Deus, que Ele te ouvirá. O mesmo Deus que disse que onde tiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estará lá. Que Deus esteja contigo e te abençoe sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.